Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre... Primeiro soltar o fio, né? Porque o fio está preso aqui na cadeira. Vamos falar hoje sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Claro que o tema foi escolhido a dedo, porque domingo é dia das mães. Mas quando a gente começar a falar sobre os laços de família, não vamos falar só da ingratidão dos filhos, mas dos problemas familiares de um modo geral. Mas comecemos pela dificuldade que a gente tem de agradecer. Nós somos uma sociedade que a gente só diz obrigado achando que está feito, fez muito. Então se Lani faz uma coisa por mim, obrigado, pronto, mais nada. Acabou, já disse a minha parte, já fiz minha parte. E a gente não vê também a gratidão, não demonstra a gratidão. Faz quase que automático. Obrigado. Pronto. Resolve o problema. Quando não é. A gratidão é um negócio fantástico que a gente vai ter com a pessoa. Já que eu estou com o Lani na tela, né? Quando estou com o Lani, vamos supor que Lani faz o bem para mim e vai ficar eternamente grata aquele bem que ela fez, se eu souber reconhecer. Mesmo que para Lani não tenha sido quase nada, mas para mim foi grande. Mas se eu digo só obrigado e está terminado, mostra como eu sou ingrato. E é claro que para uma mãe, esse fio hoje está meio complicado. E é claro que para uma mãe, a ingratidão dos filhos é mais forte. Um filho ingrato machuca muito a mãe. E a gente, às vezes, como filho, a gente diz assim, minha mãe é analfabeta, é burra, não entende nada do século passado. Tudo agora, né? Estamos em 2021, quer dizer, 21º ano do século XXI. Então, a gente que tem mais de 21, a gente também é do século passado, mas a gente sempre vê os nossos pais como sendo mais antigos e sendo do século passado. Mas essa mãe analfabeta do século passado, que não entende nada de informática, teve a gente. Teve mulheres cultas, inteligentes, perfeitas na informática, mas que não querem ser mãe ou são péssimas mães. Os nossos pais nos criaram de um jeito que fez muito mais do que a obrigação. Como assim? Os mais antigos, cursos de inglês, aí depois vem balé para as meninas, informática, uma viagem para a Disney quando dá, ou para qualquer outro lugar. Faz muito mais do que aquela obrigação de levar comida e dar educação no colégio. Mas a gente nunca vê isso, a gente sempre reclama. O filho diz ao pai, meu pai não me entende, meu pai é antigo, não me dá um abraço, porque a gente é criado às vezes nessa condição. E precisamos demonstrar e dizer
eu te amo. Ontem, eu fiz uma palestra em outra casa espírita sobre esse tema, buscando outros ângulos, mas começando com esse tema. E no final, uma mulher me falou, dizendo assim, olha, eu costumo dizer, eu te amo às pessoas, e as pessoas não me entendem. Ela, como ela é um pouquinho idosa, ela disse, as pessoas já acham que eu sou enxerida, porque digo isso. Mas qual é o problema de dizer, eu te amo a alguém? Se eu disser, por exemplo, vou dar um exemplo de um homem, né? A seu Evaldo, eu te amo. Aí vão dizer, é gay? Não é gay. Porque o amor não é só isso, sexo, cama, mas é gostar de uma pessoa, é ter carinho por alguém, respeito e admiração. Mas a gente não diz, a gente se bloqueia. Se eu disser, Lani, eu te amo, está interessado na fortuna dela. Amor, claro que não existe. Então, são essas coisas que a gente se bloqueia e outras pessoas bloqueiam na gente. E tem as dificuldades que a vida oferece. A mulher, quando terminou, disse, olha, obrigado, porque eu digo, eu te amo, eu vou continuar dizendo, eu te amo. Você pode dizer, que coisa boa, porque se viu para alguém naquela palestra de ontem, sobre esse tema. Mas vamos falar sobre a ingratidão dos filhos, para que a gente possa depois falar sobre família. Eu gosto muito de contar uma história que Divaldo contou, inclusive aqui em Natal, em 2019, a última vez que ele veio, antes da pandemia, não, 2020, né, janeiro de 2020, a última vez que ele veio antes da pandemia acontecer, que até a Vitória estava lá. Me lembro perfeitamente que a Vitória foi assistir a mesma palestra. Então é o seguinte, Divaldo contou que em Salvador, quando ele era jovem, hoje ele é um garoto de 94 anos, vocês sabem, né? Mas quando ele era jovem, ele uma vez estava no ônibus, que na época era bonde ainda, dizia ele que era bonde, pegou bonde. Aí tem uma senhorinha pobre, cheia de sacola. Aí ele fez, a senhora mora onde? Ela fez na favela tal. Naquela época o nome era favela, não era comunidade, né? Favela tal. Aí ela fez, tá, então eu vou com a senhora. Porque tinha uma ladeira para subir, porque o ônibus só ia até um certo ponto. Para subir uma favela, tem aquela ladeira, aqueles morros de sempre, né? Então ele subiu, acompanhou, e começaram a ficar amigos, conversaram, batendo papo. Quando ela passou o tempo, quando ela estava perto de desencarnar, porque ela teve tuberculose, e tuberculose matava. Hoje não, mas naquela época matava. Então ela mandou chamar Divaldo, porque queria conversar com ele. E disse, Divaldo, meu marido morreu há muito tempo, quando nosso filho era pequeno. E eu criei meu filho, de cor afrodescendente, na época não dizia desse nome, mas hoje vamos adaptar a história, podia ter o de cor afrodescendente, e fiz o que podia para sustentar ele da melhor forma possível. Comecei trabalhando, lavando roupa para as casas. Eu era lavadeira. Um dia numa casa, no outro dia noutra, e assim eu ia. No final de semana, para a gente ter um dinheirinho a mais, vendia vatapá. Baiano não gosta de vatapá, mas turista gosta mais. Se você chama um turista para ir à Bahia, dizem, foi à Bahia e não comeu vatapá, você não foi à Bahia. Então, a gente vende para baiano, vende, mas vende muito para turista. Então dá um dinheirinho a mais, porque para turismo sempre é bom. Então eu fazia no final de semana, vatapá, na semana lavava roupa. Para que meu filho tivesse. Eu não botei numa escola pública, botei numa escola particular, mas não das mais caras, das particulares que são mais baratas, que existem também, até hoje. Tem as particulares que são caríssimas e tem aquelas particulares que são mais de bairro, mais baratinha. E eu coloquei meu filho ali, ele estudou. Quando ele foi crescendo, ele fez, mamãe, meu maior sonho é ser médico. Eu disse, vá meu filho, estude. E ele estudou e conseguiu passar no vestibular para médico. Naquela época, a gente não tinha internet em casa. Quando o filho queria estudar, tem que ir a uma biblioteca pública, pegar um livro. Então eu peguei, juntei um dinheirinho, disse, meu filho, compre alguns livros de medicina, para você não ter que toda hora ir na biblioteca, poder estudar em casa alguma coisa. E ele foi comprando, e foi desenvolvendo, foi crescendo. E com gosto da profissão, um gosto muito forte na profissão. Então ele começou a trabalhar numa clínica, antes mesmo de se formar. E, bom profissional, porque sempre foi bom profissional, ele começou a namorar a filha do dono da clínica, que também era médico o dono da clínica era médico. E ele começou a namorar a filha do dono da clínica. E raramente ia lá em casa, alugou um lugar para morar e raramente ia lá em casa.
muito raro. Mas era meu filho, e eu amava no meu filho. E gente pobre, seu Divaldo, o senhor entende, a gente tem o nosso jeitinho simples de viver. Mas eu comprei um sapato alto. Meu filho ia se formar 2 meses antes da formatura. Eu comprei um sapato alto, porque eu queria entrar com ele lá no salão da formatura. E não ia fazer vergonha a ele entrar de rasteira, porque eu sempre andei de rasteira. Então eu comprei um sapato alto para treinar, porque eu caía. Eu subia no sapato alto e caía. Até hoje eu não sei como é que as mulheres conseguem andar tanto de sapato alto, mas eu não consigo, ela dizia, sabe? Mas eu caía, então eu fui treinando em casa, caindo algumas vezes, mas treinando para andar no sapato alto. Quando foi na semana da formatura do meu filho, ele ia formar no sábado, na semana ele esteve lá em casa, aqui em casa, e eu disse, meu filho, sábado é a sua formatura, não é? Ele fez, mamãe, sábado é a minha formatura. E eu queria lhe pedir uma coisa, não apareça lá, não vá, mamãe. Eu vou entrar com minha noiva. Não vou entrar com você, vou entrar com minha noiva. E eu não queria que você aparecesse. Então, nesse momento, seu Divaldo, eu entendi que ela tinha vergonha de mim. Sim, eu sou pobre, não sei andar de sapato alto, não sei nada disso. E ele tinha vergonha de mim. Então eu disse, meu filho, que bom, não estava nem querendo ir. Imagina, eu tenho que comprar o sapato para ir, para treinar. Mas disse, tá bom, meu filho, que bom, não estava nem querendo ir. E ele entrou com a noiva, não fui nem ver. Tempos depois eu vendendo meu vatapá, encontrei o dono da clínica, aí perguntei pelo doutor fulano de tal, que era meu filho, que na época ele recebia um apelido, ele era bem pretinho, com aquela roupa branca, aí chamavam ele Mosca no Leite, quando ele não via, era um apelido por fora, o Mosca no Leite, sei quem é, todo mundo conhecia ele como Mosca no Leite. Então, eu perguntei pelo doutor fulano de tal, né, o nome do meu filho, e o dono da clínica, meu cliente lá do Vatapá, disse, ele é um bom médico, ele namora com minha filha. A senhora conhece ele de onde? Eu não ia dizer que era mãe dele, ele tinha vergonha de mim. Eu disse, ele é meu cliente também do Vatapá. Então o dono da clínica fez, que bom, então ele tem bom gosto mesmo, porque o seu Vatapá é o melhor de Salvador. Então essa mulher fez, Divaldo, agora eu quero lhe pedir, eu contei minha história, queria lhe pedir 2 coisas. Eu vou morrer, estou perto de morrer de tuberculose, e aqui, né, na época tinha muito isso, vão ficar com medo de entrar em casa, dizer que se entrar nessa casa vai ter tuberculose, aquele negócio todo. Eu queria que quando eu morresse, o senhor derrubasse minha casa e botasse um salgasse, só para, na crendice popular, ninguém achar que vai ter tuberculose se passar no meu terreno, na minha casa. Não ter essa crendice que vai ficar terrível, até para minha memória, para minha alma, saber que o pessoal tem medo de entrar na casa que foi minha, com medo de pegar uma doença. Esse é o meu primeiro pedido. O segundo pedido, eu sei que o senhor, negócio de sal, o senhor não acredita muito, mas é só pela crendice. O segundo pedido, seu Divaldo, quando meu filho lhe procurar, ele vai lhe procurar lá na Mansão do Caminho, o senhor diga a ele que eu sempre o amei, sempre o perdoei. Não tenho nada contra ele, nunca tive nada contra ele. E que ele seja feliz. Divaldo disse, então, tudo bem, eu faço as 2 coisas. Se ele me procurar, eu não vou atrás dele, mas se ele me procurar, ele vai lhe procurar, seu Divaldo, fique tranquilo, ele vai lhe procurar. Passou-se um tempo, um dia lá na Mansão do Caminho, lá estava aquele homem que Divaldo reconheceu como sendo Mosca no Leite, na fila, para falar com ele. Quem já foi à Mansão do Caminho sabe que tem a fila, precisa pegar a ficha, aquelas coisas todas. Quer dizer, antes da pandemia era assim, agora não está nem tendo isso mais. Então, eles foram. Quando chegou a vez do Mosca do Leite falar, fez, seu Divaldo, eu queria falar sobre o dono fulano de tal. Eu soube que ela tem um recado para mim. Divaldo fingiu que não conhecia ele e disse, muito bem, e o senhor o que é dela? Sou amigo. Não. Ela não tem nenhum recado para um amigo nenhum, não. O único recado que ela deixou foi para o filho. Como o senhor é só amigo dela, não tem recado para o senhor. E ele saiu, foi embora, sem dizer que era o filho. Uma coisa forte. Tempos depois, ele volta. Seu Divaldo, um recado para mim. Aí Divaldo disse, eu sou amigo dela, eu já esteve aqui, eu disse que para amigo não tinha recado.
Não, seu Divaldo, eu sou o filho dela. Ah, é? Então eu tenho recado para o senhor sim. E passou o recado. Ele chorou muito e fez, seu Divaldo, agora ela tá tarde, né? Agora ela morreu, eu não sei mais o que fazer. Eu estou arrependido de verdade, seu Divaldo. Queria poder dizer a ela que a amo, pelo bem que ela me fez, a educação que eu tive, e que hoje eu sou um médico formado, renomado. É por causa dela. E eu não tive chance de dizer isso a ela, seu Divaldo. Não posso mais fazer nada. Divaldo, é claro que você pode, mas, seu Divaldo, desculpe, eu não posso. Mesmo que o senhor traga ela aqui em espírito para falar comigo, não é a mesma coisa. Até como se fosse fácil, né? Ele telefonou, vem o espírito, não é assim que a coisa funciona. Ele falou, não, não é assim também não. Mas por que aquele terreno que é a casa de sua mãe, o senhor não constrói uma clínica e não atende gratuitamente as pessoas daquela favela, uma vez por semana? Vou fazer isso, Divaldo, vou honrar a memória de minha mãe. Então ele construiu a clínica, botou o nome da mãe na clínica e uma vez por semana ele ia lá atender gratuitamente aos moradores da favela. Uma forma de agradecer postumamente ao carinho e ao amor da mãe. Mas se nós ainda temos mãe na matéria, por que esperar que ela desencarne para poder mostrar esse amor? É o momento, é a vida. Tudo passa. E nessa Covid, do jeito que está, todo dia, ligamos a televisão, tinha mortes no Rio Grande do Norte, tantos, soma tanto, mortes no Brasil, no mundo. Então a gente está perdendo a chance de dizer às pessoas que gosta, que ama. Porque essa pessoa pode estar aqui hoje, pega a Covid, vai para os hospitais, a gente não tem mais acesso a elas e depois desencarna. Então por que não aproveitar o momento agora de fazer isso? Me permita eu contar uma história de família agora, porque eu gosto muito de histórias verdadeiras, que a gente sente o exemplo de outro, às vezes chega para a gente e ajuda. Então, quando eu converso as palestras em alguns lugares, em algumas casas, eu sempre gosto de histórias. É claro que os nomes das pessoas verdadeiramente a gente esconde, não diz porque não é um caso, porque o que importa é a história. No Canadá, uma vez também, ainda foi de Divaldo essa. Divaldo estava fazendo uma palestra lá, quando terminou, naquela época, Divaldo conversava mais com as pessoas. E ele ainda faz isso quando ele ia nas viagens internacionais. No Brasil é mais difícil, cercam muito, hoje não deixam. Já deixaram no passado, mas hoje já não deixam tanto. Mas, quando terminou lá no Canadá uma palestra, muitos anos isso, chegou um homem e disse, Divaldo, eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre família, para que o senhor pudesse contar no mundo inteiro o meu exemplo e que a gente acaba perdendo muita coisa na vida. Divaldo, tudo bem, qual é a sua história? Pois bem, seu Divaldo, eu me casei há 23 anos com uma mulher maravilhosa. Temos um filho, que estava na fase com 23 anos, também, está com 22 anos, estudando para fazer vestibular. Mas eu, seu Divaldo, 23 anos de casamento, a gente começa a enjoar a mulher, né? Então, eu arranjei uma amante, bonita, nova, 18 anos, chamada Jane. E Jane era meu amor. E Jane dizia para mim, vamos casar, querido. Mas eu já era casado. Ela disse, por que você não separa sua mulher e a gente se casa? Então eu cheguei em casa uma noite, sentei na cabeceira da mesa e ela sentou na outra. Tinha tradição disso. Marido e mulher, duas cabeceiras de mesa. Então eu comecei a conversar com ela e disse, precisamos conversar. Ela ouvindo. Olha, acontece que eu tenho um amante. É melhor você saber por mim do que por outra pessoa. Eu gosto muito da minha amante. Amo e pretendo me casar com minha amante. Quero fazer dela minha esposa. Então eu já pensei em tudo. A gente se separa, você fica com essa casa, você fica com metade da minha empresa, você continua só com ela tinha um escritório de advocacia dela, com muitos sócios. O escritório de advocacia é seu também. Metade da minha empresa passa a ser sua, fico só com 50% das ações. Essa casa fica com você. Então, a gente faz isso e se separa. Ela disse, então fazer o seguinte, eu preciso de um prazo para pensar. Você me dá um prazo, amanhã a gente conversa. Ele fez, tá bom.
No dia seguinte, quando ele foi almoçar, estava o prato dele pronto, arrumado, mas o dela não estava lá do outro lado da mesa. Aí ele foi comer e olhou que ela estava no escritório escrevendo. Nesse dia ele foi dormir e não falou nada. No dia seguinte, ele chega para jantar, ela está no escritório. Aí ele fez, olha, vamos conversar. Eu queria já uma resposta ontem, você não deu mais um dia a você, mas a gente tem que chegar a um acordo. Então eu preciso que a gente converse. Ela fez, tudo bem, vou conversar com você. Primeiro, eu falei com meus sócios lá no escritório de advocacia e me disseram que eu posso arrasar você, deixar você sem nada, porque você está sendo infiel. Então você não só perde 50%, você perde toda a empresa, você fica sem nada, zero. Mas eu não quero isso não. Eu vou querer duas coisas só que você faça. Que você permaneça nessa casa como meu marido durante 30 dias. Por quê? Se você me perguntar, eu lhe respondo. Porque o nosso filho vai fazer vestibular e eu não quero que ele seja reprovado no vestibular porque os pais se separaram. Eu quero ele feliz, sem outros problemas, para que ele possa conseguir a aprovação no vestibular que vai fazer. E segunda coisa que eu quero, quando nós nos casamos e chegamos aqui na porta da nossa casa, você me colocou nos braços e me levou até o quarto. O que é que eu quero? Que durante 30 dias você me pegue nos braços do quarto e me leve até a porta. Depois dos 30 dias, eu lhe dou o divórcio. Aí eu assino e não vou querer nada, tudo é seu. Aí ele fez, você me dá um dia para pensar? Dou. Aí no dia seguinte, ele foi lá durante o dia, foi procurar Jane, que era a namorada dele. Aí Jane riu, fez, ela é igual a toda mulher é igual, não muda. Só o endereço, claro. Mas aceite, o que são 30 dias a mais? A gente já esperou tanto tempo até agora, o que são mais 30 dias? Não é nada. E ele disse, tá certo. Então à noite ele disse para ela, eu aceito. Ela fez, ótimo, começaremos a contar a partir de amanhã. Tudo bem, a partir de amanhã. Então no dia seguinte, ela se arrumou para ir para o escritório da advocacia, ele a colocou nos braços e levou até a porta da casa. Foi fazendo isso diariamente. O filho viu e disse, eita, o casal de pombinhos está cada vez mais apaixonado, hein? Coisa linda. No sexto dia, ela estava vestindo aquele vestido maravilhoso que ele gostava, a melhor roupa que, para ele, ela sentia-se bem nela. E ela encostava a cabeça nele, no ombro dele, parecia que delirava de sonhos. No 12º dia, ela usou o perfume que ele mais gostava. Aquele perfume que fazia eles voar. Ele já não sentia peso nela. Todo dia parecia que ela estava mais leve. Pegava sem fazer força e levava até a porta. O menino fez o vestibular. O resultado, na época, nos Estados Unidos, já morava a sair, não era nem tão imediato, não. Quando foi no 23º dia, ele colocou ela, levou até a porta e saiu e descobriu uma coisa fascinante. Estava apaixonado pela esposa. Continuava apaixonado. E que o maior problema não era a Jane, a amante. O maior problema era a falta de diálogo. Já não dialogavam mais. E depois, com essa aproximação, pegava no braço, conversava, dialogava um pouquinho. Então ele disse assim, é a mulher que eu quero. Eu não vou me separar da minha esposa. Procurou Jane e contou, Jane, eu lhe dou um dinheiro. Você fica feliz, mas eu não te amo. O que me atraiu, claro, foi seu corpinho jovem, bonito, de 18 anos. Mas eu amo a minha esposa e vou querer ficar com ela. Jane, eu vi tão diferente daquela época, de outras. Jane me deu uma bofetada. Estava estranha.
reclamou, disse que não precisava nada de mim, não precisava de esmola minha. Me mandou ir para aqueles lugares bonitos que o povo diz quando está chateado. E eu fui embora, mas sabendo que estava cada vez mais apaixonado pela minha mulher, com quem eu era casado há 23 anos. Fui na floricultura, comprei rosas vermelhas que simbolizam paixão, amor, e levei para casa. Já era chegando a hora do jantar. Abro, a luz apagada. Não tinha luz acesa a próxima mesa. Não tinha janta pronta. Comecei a procurar minha esposa, lavando as rosas na mão. Queria dizer que não ia me separar dela, que a amava, que havia descoberto que a amava. Ela estava na cama, virada para o outro lado. Eu me aproximei dela, chamei-a pelo nome, peguei nela e vi ela fria, muito fria. Havia morrido. Tinha uma carta ao lado, eu peguei a carta para ler. E essa carta me emocionou muito. Ela disse assim: querido, descobri que eu tinha câncer de útero. E que, quando eu fui fazer meu exame, o médico já me disse que estava em estado muito avançado. Já não tinha mais o que fazer. E que pelo estado avançado que estava, eu iria morrer em menos de 30 dias. Eu perguntei: doutor, o senhor tem certeza disso? Infelizmente sim, foi feito e refeito o exame, inclusive. Não foi só uma vez. Quando ele disse isso a última vez, já não restava mais nem 30 dias. Eu sentia muita dor no corpo. E eu sabia que isso ia acontecer. Quando você veio falar para mim que tinha um amante, eu vi nisso um lado bom. Porque o meu amor por você é tão grande que eu quero você feliz com sua amante. Que você se case com a sua amante. Eu te amo tanto, meu querido. Mas se você se separasse naquele momento e eu morresse depois, que eu ia morrer porque estava doente, nosso filho ia achar que a separação fez com que acelerasse a minha morte. E ia odiar você o resto da eternidade. Ou o resto da vida, pelo menos. E eu não queria que nosso filho lhe odiasse. Pelo contrário, eu queria que nosso filho sempre lhe amasse. Então criei a cena de você me levar nos braços, para ele ver aquele casal sempre apaixonado. E agora que eu morri, você tem direito a ser feliz, para se casar com sua amante. Como eu te disse, eu não ia pedir nada a você, até porque eu ia morrer mesmo, para que eu queria metade de uma casa, ou de uma empresa, ou de alguma coisa. Não queria nada disso. Mas o que eu tenho por vocês, sempre tive, é amor imenso. Por isso, meu querido, seja feliz com sua amante. Não fique mais triste comigo. Eu estou indo embora. Mas você vai ser feliz aí na terra. E esse homem contou: Divaldo, eu chorei. Eu chorei com essa história de uma maneira incrível. Porque me doía muito esse fato. É claro que eu não voltei para Jane. Não havia amor. O amor era pela minha esposa. O amor era por aquela mulher incrível. Por que que eu lhe peço para você contar essa história no mundo inteiro, quando você vai fazer palestras? Para que as famílias aprendam uma coisa importante: dialogar. Às vezes, a falta de diálogo faz com que a gente se afaste da pessoa que ama. Eu não vou conversar porque não tem mais assunto. Eu estou casado há 20 anos, há 50 anos, não tem mais assuntos. Não existe. Converse, dialogue, troque ideias, porque assim é feliz. Porque se eu nunca dialogo, ou se eu nunca digo a alguém: eu amo você, o tempo passa. Depois, aquela pessoa vai embora. Vamos aproveitar essa oportunidade de saber viver bem. Não vamos, porque a gente está numa pandemia, talvez já não possa mais abraçar
Coisa que era tão comum fazer, hoje em dia a gente já não faz. Mas a gente pode dialogar, ainda que com máscaras. Mas a gente pode dialogar para dizer a alguém eu te amo, para conversar com alguém sobre determinado assunto e para se resolver problemas que aparentemente nem são tão grandes, mas para a gente que não conversa, passa a ser enorme. A vida nos oferece a chance de sermos felizes. Dentro do que se pode ser feliz na Terra, é claro que a felicidade total não é da Terra, a gente sabe disso. Mas dentro da Terra, a gente pode viver esse ano, ter uma vida melhor. Vai depender da gente. E vamos buscar isso nos nossos corações, dentro de cada um de nós. Assim, a gente vê que os laços de família são importantes, porque estamos na família certa. A gente não nasceu por acaso naquela família, não chegou, mesmo que adoção, não chegou por acaso naquela família. Tinha ligações. E isso tudo vai passar daqui a algum tempo, vamos por 100 anos. Você vai viver mais 100 anos ainda. Daqui a 100 anos, tudo vai ter passado. Os nossos descendentes estarão aqui conosco na Terra. Nós talvez estejamos reencarnados ou não sabemos ainda como vai acontecer. Cada um de nós é uma história diferente. Mas o importante é que no dia que a gente for embora da Terra, poder olhar para trás e dizer, minha parte foi eu venci. Eu ainda não sou puro. Claro, é muito difícil nessa vida atingir isso. Mas eu melhorei um pouquinho. Quando eu nasci, eu estava, por exemplo, grau 5, hoje eu dou grau 6. Um exemplo, esses números são hipotéticos. Mas eu aumentei um pouquinho. E isso é importante que a gente possa dizer. Ter a certeza que venceu, e que dialogou, e que não criou inimigos. Ah, mas meu irmão não fala comigo, vamos falar com ele. Vamos vencer essa diferença. Um dia, uma mulher chegou para mim e disse-me, eu tenho uma amiga, uma minha irmã, que a gente brigou por uma besteira. Mas você falou sobre o perdão, sobre o amor. E eu fui falar com ela, ela veio falar comigo e a gente se entendeu. Às vezes falta só um pequeno empurrão. E depende só da gente fazer isso. Vamos aprender a viver bem e a viver melhor. Que Jesus nos abençoe. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.